muito feliz porque pelos aplausos, me parece que todos gostaram do espetáculo, gostaram muito. Essa é a nossa quinta apresentação, não é? Nós estamos fazendo uma turnê pelo estado do Rio de Janeiro. Pois bem, inicialmente nós vamos falar sobre Shakespeare. William Shakespeare realmente é considerado, se não o maior, um dos maiores dramaturgos que nós temos no teatro universal. Ele nasceu numa cidade próxima a Londres e lá começou o teatro, mas ele foi logo depois para Londres e lá ele foi ator, diretor, produtor e, sobretudo, esse autor maravilhoso. Ele era, enfim, um homem de teatro. Ele trabalhava com tudo no teatro, mexia com tudo, foi dono de um teatro, inclusive, por algum tempo. E, inclusive, como dono de teatro, ele deve ter mexido com a questão da administração. Até porque, seja no século XVII, ele nasceu em 1606, seja atualmente, trabalhar com teatro e ter um teatro, não é? Orlando Miranda, que é um dos nossos diretores e que também é do Teatro Princesa Isabel, é uma coisa muito difícil. O que acontece é que o Shakespeare, ele tinha, antes de tudo, uma sensibilidade muito grande para captar a alma humana. Aqui nós temos o Rei Lear. Vamos ver aí, quem conhece o Shakespeare, de repente, para muitas pessoas, talvez aqui presentes, talvez o nome William Shakespeare ainda seja desconhecido, mas suas peças viraram filmes, foram muito encenadas, então são muito conhecidas. Vamos lá, vamos citar mais uma peça do Shakespeare. Romeu e Julieta. Romeu e Julieta todo mundo conhece, aquela história linda dos dois jovens, muito jovens, Julieta tinha 14 anos, etc, etc. E Romeu e Julieta, como vocês sabem, pega um problema entre duas famílias, não é? Duas famílias rivais. Vamos a outra peça. Hamlet. Hamlet, o que pega a história de Hamlet? Hamlet, como várias outras peças, é a questão do poder. Então, quando o pai de Hamlet é morto, até hoje ela apenas coloca o diálogo inicial de Hamlet com o pai dele, que é um fantasma, já morreu. Acontece que esse fantasma vem dizer que ele não foi morto, ele não morreu de causa natural, ele foi assassinado. Então daí entra toda uma luta por jogo de poder, em que ele acusa exatamente a mãe, que era a rainha, e o tio que toma o poder e se faz rei. A maioria das peças dele, com exceção das comédias, a maioria das peças dele, dos dramas, tratam realmente de poder. E aqui nós entramos na questão da administração. Então, vocês viram então, a questão do Lear. E logo no início, o narrador fala que ele cometeu, né, alguns erros. Vamos ver. Quais foram os erros de Lear? Aqui tem estudantes de administração, não é? Tem administradores, vamos lá. Mas qualquer pessoa, acredito que possa também responder. Digamos, um erro de Lear? Sim? Diga mais alto, por favor. Muito bem. Ele cedeu ao orgulho, à bajulação. Este é o erro inicial dele. Então, depois o nosso presidente vai falar melhor sobre administração, mas nós sabemos que um dos princípios básicos da administração é conhecer bem os seus administrados. É conhecer bem o seu reino, ou seja, no caso, a sua empresa, no caso dele, o reino da Bretanha. É conhecer bem os seus comandados, que eram os fiéis, por exemplo, como Gloucester e Kent, e os que não eram fiéis, como Edmundo, né? e Oswaldo. E conhecer principalmente também os seus familiares. No caso da empresa, quem seriam os familiares? Não, no caso da empresa, pode ser os filhos, se for uma empresa de família. E se não for uma empresa de família? Os sócios. Então ele tem que conhecer bem os sócios, né? Conhecer bem também os seus empregados, aqueles que bajulam, aqueles assessores imediatos, ver qual é o que bajula para conseguir alguma coisa, ver se de repente aquele empregado está trazendo
está trazendo notícias erradas, comunicações erradas a esse administrador, porque ele quer realmente assumir um poder maior. No caso do Lia, quais são as comunicações erradas, por exemplo? As comunicações erradas. Bom, assim, ele confiou nas filhas, não é? Isso aí é uma falta de conhecimento dos seus comandados. Mas vamos ver outros erros do Lia. A principal como você é seu nome? Helena? A Gabriela falou a principal, que é realmente a arrogância, né? O orgulho. E é isso que passa muito. Agora, ele também, uma coisa muito importante, o administrador, ele tem que conhecer o quê? Ele tem que conhecer toda a empresa e todo o contexto da empresa. Onde essa empresa está inserida, em que cidade, para que serve essa empresa, até onde atinge essa empresa, se ela faz um produto, até onde vai esse produto, para onde vai esse produto, né? Porque nós, quando compramos, muitas vezes nós não sabemos de onde vem. Recentemente a televisão mostrou que muitas das nossas calças jeans, elas podem ter duas origens, ou uma origem de uma empresa, de uma fábrica que cumpre com todos os seus deveres trabalhistas, ou com uma empresa que faz o trabalho escravo, né, praticamente com os bolivianos e com brasileiros mesmo. Então, então o que acontece com o rei? Em que cena, vamos localizar, em que cena o Lia descobre que ele não conhecia o reino? Vamos ver se alguém se lembra. Porque ele é expulso, não é? O que acontece quando ele é expulso? Ele fica fora do castelo. Naquela época eram os feudos, os ducados, os condados. E o povo morava fora do castelo. Então o que acontece? Ele vai conhecer o povo, né? E ele vai constatar o quê? O que ele constata em relação ao povo? Ao povo de seu reino. O que ele constata? Faz mais alto, por favor. Que ele não conhecia. O reino dele estava na miséria. Ele conhece o que é uma cabana, uma choupana, a fome, o frio, as roupas das pessoas, etc, etc. Então, aí entra o principal fator de administração é o conhecimento. E a não arrogância, a não orgulho, a humildade, porque um administrador tem que ter humildade. Humildade até para reconhecer quando está errado. Porque o administrador não é um Deus todo-poderoso, nem um santo. Ele erra como todos nós. Então tem que reconhecer, não é isso? Então o rei Lia mostra muito bem exatamente isso. Essa falta de conhecimento da sua empresa, que era o reino da Bretanha, de suas filhas, que as duas, pela Regana e Goneriu, pela bajulação, ele realmente dá os gêneros para ela e não dá para outra, que era realmente a mais sincera e a que o amava. Então, o administrador tem que conhecer bem a sua empresa, tem que ser humilde, tem que ser realmente dedicado, tem que conhecer todo o contexto, e é tudo isso que eu acho que nós vemos em dia. Mas alguém quer fazer alguma pergunta em relação ao texto? E, bom, para finalizar sobre Shakespeare, então, chegou até a ter um teatro, há uns 10 anos antes, ele faleceu em 1616. Um pouco antes de morrer, ele se afastou, voltou para a cidade dele, onde morreu, e então não escreveu mais nada. Essa peça é uma das últimas peças dele, 10 anos antes de morrer, foi escrita em 1606. E ele construiu um grande teatro, que quem vai à Inglaterra, hoje tem uma réplica desse teatro, que é em Stratford-on-Avon. É uma réplica exatamente de como era esse teatro. Agora, quem viu um filme, há uns filmes que mostram esse teatro. Shakespeare Apaixonado, por exemplo, não sei se alguém viu, é um filme que mostra exatamente como era o teatro na época de Shakespeare, eles basearam em pesquisas, etc. Bom, mais alguma pergunta, alguma coisa sobre Shakespeare? Bom, e as peças são aí. Ele teve muitas comédias, né? O mais alegres como a de Windsor, teve Hamlet, tragédias, teve uma série de tragédias sobre reis, Henrique IV, Ricardo III, uma peça linda. Alguém conhece Otelo? Já viu algum filme? Conhece a história de Otelo? Ela já foi até adaptada numa novela, eu salvo engano, numa minissérie aqui no TV, que é exatamente um mouro
que é casado com uma Desdémona, e ele é induzido por ciúmes a matá-la. É muito conhecido também Otelo. Nós temos o Hamlet, já foi falado, que é uma das principais, né? das mais lindas, e ele é realmente uma delas. Mas falar melhor sobre administração, uma pessoa que conhece muito sobre administração e que vocês vão gostar muito de ouvi-lo, é o amigo Wagner Siqueira. Muito obrigado, Raimundo. Raimundo é o presidente do Instituto Chiquinha Gonzaga, que reúne os atores e que realiza a apresentação como uma peça que nós tivemos agora o prazer de assistir. Não há dúvida de que a arte imita a vida. E quanto melhor ela imitar a vida, mais ela vai reproduzir condições objetivas para que a gente, ao ler um livro, ao assistir uma peça, ao ver um filme, a gente faça inferências, conclusões, deduções, ilações daquilo que está dito naquela obra, daquilo que está descrito naquela obra, para efetivamente trazer para o nosso contexto, para o nosso cotidiano, para a nossa realidade empresarial, gerencial, organizacional e mesmo existencial. Mas se a arte imita a vida, não há dúvida de que também, né, a vida estimula e concretiza e fecunda e semeia a arte. Portanto, é importante a gente verificar essas condições em que as circunstâncias da realidade constituem aquelas obras que efetivamente se perenizam, se eternizam, que servem para, ao longo do tempo, trazer sempre um conjunto de ensinamentos, de referência, de entendimento melhor da alma humana. Um antropólogo, sociólogo francês chamado Claude Lévi-Strauss, certamente um dos maiores antropólogos do século XX, que morou muito tempo no Brasil e que estudou muito, né, a questão dos índios, da cultura brasileira. Ele tem uma frase que talvez expresse bem o que nós estamos vendo nesta peça, que foi enfatizada e reenfatizada, que ela vem de 1606. Dizia lá o Strauss: a natureza humana, ela é permanente e universal. O que significa em que as condições objetivas em que a natureza humana se expressava em 1606, no final da vida de Shakespeare, quando escreveu o Rei Lear, são muito semelhantes, são iguais, como dizia Strauss, a de hoje. Portanto, o grego ou o troiano, o goiano ou o carioca, o friburguense, as condições de natureza humana são as mesmas. E essas questões se repetem, se estruturam. As circunstâncias da realidade é que alteram, mas fica presente realmente os ensinamentos dessa cultura, dessa introspecção dentro da natureza humana. A gente vê isso no cotidiano todos os dias. O drama vivido quando o rei Lear vai dividir o seu reino com as 3 filhas se repetem a todo momento. Isso me faz lembrar, por exemplo, uma questão de uma empresa brasileira, um império de comunicação muito maior, inclusive, que chegou à Rede Globo no seu auge, que foi o império dos condomínios associados do Assis Chateaubriand. E que a crise de sucessão, exatamente com a morte do Assis Chateaubriand, gera até hoje uma questão que se arrasta no judiciário. Quando a gente vai mais para trás ainda, a gente vê, né, inclusive um filme que nós no Conselho estamos tratando também, que é a história de Delmiro Gouveia, um empresário brasileiro na virada do século, no Nordeste, que criou na Cidade da Pedra, hoje cidade de Delmiro Gouveia, as condições mais saneáveis, mais adequadas, mais civilizadas para os anos dos inícios de 1900, e que na sucessão teve toda a sua indústria jogada dentro do Rio São Francisco, e hoje a Cidade da Pedra se chama Delmiro Gouveia, é uma miséria só. Uma tragédia só. Vejam, é o homem e suas circunstâncias, as realidades alterando
em função dessas questões que acontecem todo dia. Podemos ficar aqui tratando de outros casos. Isso me ocorre, por exemplo, um supermercado conhecido que acaba de ser adquirido mais uma vez agora pelo grupo Casino, né? Supermercado Pão de Açúcar. Os Diniz começam a brigar entre si e vejam o que deu, né? Muitos poucos empresários, fundadores de grandes impérios organizacionais ou pequeno empresário, talvez morra rico. Muitos até morrem ricos, mas os seus impérios destruídos, dilapidados, divididos, devastados, como aconteceu exatamente no drama descrito por Shakespeare, no Rei Lear, quando dividiu seu império entre as filhas. Vemos isso a todo momento. Isso me lembra, para não ficarmos só em caso brasileiro, e já que citei a aquisição de uma empresa brasileira por um grupo francês, num processo de crise de sucessão, eu fico pensando na L'Oréal, né? Em que a herdeira, a dona Eliane Bittencourt, né? Porque tem um relacionamento com um fotógrafo, briga com a sua filha e a organização está em grande processo escandaloso mundial de sucessão. Todos os dias, no anonimato de um cartório judicial, de uma junta comercial, neste país, empresas de sucesso, pequenas, grandes, médias, são empresas que terminam, que se concluem nas crises de sucessão, exatamente iguais, com contextos absolutamente analógicos, repetitivos, como num velho filme que se repete cansativa e monotonamente, exatamente no drama do rei. As organizações não são lógicas como os computadores. As organizações são psicológicas. Se as organizações fossem lógicas, era muito fácil, inclusive na sucessão. Mas elas não são lógicas. Se fossem lógicas, era fácil. Chamava os melhores especialistas de administração, de consultoria organizacional, problema A, solução A linha, problema Z, solução Z linha. Fazia um programa de computador, botava o computador para dirigir a empresa, inclusive para ser o sucessor, no caso da vacância de cargo num processo de sucessão. Mas não são assim. Quando a empresa quebrasse, não precisava demitir ninguém, demitia-se o computador. Né? Talvez seja até melhor assim, porque as organizações, aliás, as organizações, os impérios, né, são ficções jurídicas. Em verdade, o que existem, né, são pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. E aquele que é o maior ativo de uma empresa, aquele que fundou a organização, pode ser simultaneamente o seu maior passivo. Nós tendemos a olhar aquele que fundou a empresa apenas pelo aspecto positivo, no seu mais forte ativo, no fundação da organização. Mas aquele que fundou pode ser aquele que afunda a organização. E vemos muito isso, até porque muitos empreendedores, muitos fundadores de grandes impérios ou de pequenas empresas querem fazer das organizações a extensão de suas personalidades. Querem fazer das organizações a extensão de si próprio. Contaminam a organização tanto com o seu DNA, que a organização passa a virar um clone do seu próprio criador. E essa é uma questão extremamente difícil para se recuperar. Como dizia Luís XIV, après moi le déluge, depois de mim o dilúvio. Bom, tem presidentes aí que também fazem isso nos países, né? Quando a gente vê há sociedades que não conseguem fazer o rito de passagem de uma geração para outra. Talvez a Argentina esteja se tornando subdesenvolvido à sua própria custa. Quando a gente pensava que Buenos Aires já era, né? Se falava assim, que Buenos Aires já tinha em 1913 sistema de metrô, e que a gente fica brigando lá no Rio de Janeiro que não conseguimos fazer metrô, e já tinha em 1913, e que Paris, que é modelo para o mundo ainda hoje, só teve metrô em 1900,
Buenos Aires teve 13 anos depois, a gente vê como a Argentina não consegue fazer o rito de passagem a que se referia Freud. As organizações, às vezes, não conseguem produzir o rito de passagem de sucessão, até porque, no fundo, o dirigente maior da empresa não quer fazer esta sucessão. Portanto, o Raimundo estava lembrando aqui muito bem a questão da arrogância, né? E uma colega colocou exatamente esse ponto, e a Gabriela colocou muito bem esse ponto. Isso me faz lembrar um dos maiores autores, né, da língua portuguesa, o padre Antônio Vieira, e ele dizia o seguinte, num dos sermões, não sei se foi no Sermão da Montanha, ele dizia assim: a pior das cegueiras é a cegueira da arrogância. Que a pessoa, o arrogante, fica absolutamente, ele consegue não ver o que é visto, porque a sua arrogância o cega. E assim, ele não consegue realizar aquilo fundamental na gestão da organização, que é a empatia. Por que ele não conhecia o reino? Não só porque ele não visitava, mas também porque ele não se colocava na posição do outro. A empatia é fundamental no processo de sucessão. A empatia me faz lembrar agora uma música, uma letra maravilhosa que foi interpretada por Maria Bethânia, que dizia que o que é empatia? É você se colocar na posição do outro e ver como o outro vê, não como você veria se estivesse no lugar do outro. E a Bethânia dizia assim: eu arrancarei os meus olhos e tu arrancarás os olhos teus, e eu colocarei os meus olhos no lugar dos olhos teus, e tu colocarás os meus olhos no lugar dos olhos teus, e eu passarei a ver pelos teus olhos, e tu passarás a ver pelos olhos meus. Quer dizer, a partir desse processo, né, que essa letra tão bonita da Maria Bethânia nos diz, expressa bem a condição de empatia, de se colocar na posição do outro e ver como o outro vê. A arrogância não permitiu certamente ao rei Lia perceber que aquela que de fato o amava era a Cordélia, que ele desertou, e que foi casar exatamente com o rei da França. A peça que foi encurtada, porque essa peça é 3 horas, né? Em verdade, a Cordélia também morre, né? Nós fizemos uma adaptação, porque esse texto ele é reduzido e adaptado. Ela também morre. Veja que é um drama bastante, exatamente, apesar de que é exatamente um drama humano nas suas mais duras circunstâncias. E significa também, nesse processo de empatia, que o dirigente, que o fundador, que o gerente, que é avaliado pelos seus pontos ativos, você, gerente, que é avaliador de desempenho na empresa, muitas vezes também comete o erro do rei Lear. Funcionário é pontual, o funcionário é assíduo. Ah, sim. Se ele é assíduo e ele é pontual, é porque ele deve trabalhar bastante. Se ele trabalha bastante, é porque ele é empenhado. Se ele é empenhado, é porque ele é um bom funcionário. Ele deve ter, então, se promovido. Mas ele pode ser, ser assíduo e ser pontual é obrigação de qualquer funcionário. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que fazer o efeito diálogo, né, e transferir qualidades que são positivas num aspecto para todas as demais. Muitas vezes a gente só vê o ativo e esquece o passivo. A pessoa pode ser assíduo e pontual e produzir muito pouco, né? Ah, eu sempre lembro daquele que eu nunca me arrependi daquilo que não disse, né? Boca fechada não entra mosca. Ele nunca fala, e quando o mundo fala ele fica prestando atenção e com os olhos. Contribui nada, mas ele dá impressão para o outro que concorda com o que está sendo falado. Acaba sendo o rei da cocada preta, todo mundo gosta dele. Ele nunca diz nada, mas também nada faz. Vira até um camaleão organizacional e acaba promovido. Isso nos leva aqui à hipocrisia. Se falou da arrogância, é preciso falar da hipocrisia. A hipocrisia é o vício da moda, já no tempo do rei Lear, lá em 1606, para Shakespeare. A hipocrisia hoje também é o vício da moda.
E ela é tão vício da moda que a hipocrisia acaba virando virtude. A gente acha que é só na política, a gente esquece que a questão do poder, a questão da autoridade, a questão das relações humanas não é só na política, é também no mundo das organizações, onde tem pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. E aí o politicamente correto, eu fico sempre implicado com esse negócio de politicamente correto. Eu fico pensando assim, o sujeito que é correto não é político, e o sujeito que é político não é correto, né? Isso é uma questão que eu fico vendo, mas o politicamente correto pode ser absolutamente egoísta, pode ser absolutamente ciumento, pode ser, né, absolutamente, vamos dizer assim, voltado só para si, sem nenhum respeito pelo próximo, e esquecendo aquilo que Santo Agostinho nos ensina, que trata bem da questão da empatia e bem do canalha moral, que é o, aspas, politicamente correto. É invejoso, muitas vezes, e nos diz Santo Agostinho: eu procurei a Deus e não encontrei. Eu procurei a mim próprio e não encontrei. E eu procurei ao próximo e encontrei os três. Quer dizer, a fonte, a fortaleza, né, exatamente do cristianismo é no amor ao próximo. Questão que é profundamente esquecida no momento em que as organizações dizem que o mundo vive, né, centrado, que o homem é a medida de todas as coisas, e que a gente verifica que nem sempre isso se dá na realidade. A gente tem muito esse discurso, e a sociedade brasileira em especial é pródiga em dicotomizar o dizer e o fazer. O Enísio Teixeira nos dizia, entre os valores proclamados e os valores reais. Os professores de administração conhecem Crisage, ele falava assim, muito depois de Anísio Teixeira, diga-se de passagem, entre teoria esposada e teoria de uso, entre aquilo que a gente diz e aquilo que a gente faz. Portanto, é preciso que, para não me estender demais, mas uma outra reflexão que gostaria de compartilhar com vocês é que certamente na minha juventude, como estudante, como profissional depois de administração inicialmente, vivíamos muito a força das ideias de Sartre no existencialismo entre ter e o ser. E se falava muito, e se fala ainda muito hoje, o importante não é ter, o importante é ser. É verdade, isso continua absolutamente válido, absolutamente firme, mas a peça nos traz também uma mensagem nas entrelinhas que precisa ser reafirmada também no cotidiano das organizações, porque mais do que ser versus ter, hoje nós temos o ser versus fazer. As pessoas não valem pelo que são, e o rei Lear, depois que deixou de ser rei, deixou de ter qualquer importância. As pessoas valem pelo que fazem. O que ele faz hoje, e essa é uma deformação muito séria, já apontada por Shakespeare e apontada por hoje. Quando eu falo com o Adolfo, eu não apresento o Adolfo como Adolfo de Oliveira, eu apresento o Adolfo como diretor de administração do Conselho. E quando a gente apresenta, a gente vale pelo que está escrito no cartão de visitas. A gente não fala nem o nome, a gente pergunta o PIN. Não é verdade? Qual é o seu PIN? E a pessoa já dá o PIN para a gente poder comprar. Segura aí o meu aí, que eu estou mandando o meu PIN. Né? E você já apertei o PIN, já recebeu a notícia ali, e você já recebeu no seu telefone, no seu smartphone, no seu Nextel, seja o que for, e você já está conectada. E as pessoas... E como ficam desempregadas? É um drama. O emprego passou a ser uma questão, inclusive de reconhecimento social, não pelo que a pessoa é, mas pelo que ela faz. Pessoa desempregada, não tem dúvida, bota um terninho e vai todo dia para a rua. E os vizinhos ficam achando que ele foi trabalhar. Quando perguntam o que ele está fazendo, ele diz, sou consultor. Não é verdade? Sou consultor. Claro, tem alguns poucos consultores que são consultores, mas a maioria
não está consultando nada. É porque a pessoa não é, ela tem que dizer o que ela faz, para ter reconhecimento social. Então, pior do que a crítica ainda apontada por Sartre na minha juventude, dos anos 60, né? É agora a questão reeditada modernamente entre o ser versus fazer. A hipocrisia é o vício da nova, a empatia, as questões básicas que acontecem no mundo das organizações e que levam com que a gente tenha a especificidade de chamar cada vez mais aos colegas administradores, estudantes, professores, companheiros de profissão aqui presentes. Sei que tem um grupo também aqui de pedagogos que nos honram muito com a presença. Chamar a importância, né, de que a gente precisa não apenas ir ao teatro, ao cinema, ao circo, à pintura, a uma exposição de pintura, mesmo a música também, para descobrir a importância da intuição no processo da criação artística, mas a gente trazer cada vez mais dessas obras imortais, desses clássicos da literatura mundial, mas também dos clássicos da administração, que foram esquecidos quando o MEC exige que as faculdades tenham nas suas bibliotecas livros só de menos de 5 anos. Quem não tiver livro de menos de 5 anos, toma gongo. Olha, imagina, isso são os torquemadas modernos, essa turma do MEC, né? É claro que é muito bom os livros com menos de 5 anos, mas os livros clássicos, que são imortais, não podem deixar de ser lidos na literatura e também na teoria das organizações. Imagina, o MEC é o Torquemada, que, parece até aquele quando se queimaram a biblioteca de Alexandria. Se os livros falam mal do Corão, devem ser queimados. Se falam bem, também são inúteis, né? Porque já falam bem, então queima todos. Pois não? É que os livros atuais, de menos de 5 anos, já foram beber nas fontes desses antigos, quer seja administração, direito, etc. Exatamente, por isso quero trazer aqui a importância e por que o esforço do Conselho também de fazer apresentações artísticas como essa, para que a gente possa trazer ao colega a reflexão no mundo das organizações. Quando a gente vai ao teatro, quando a gente vai ao cinema, a gente também trazer a inferência, a dedução, a conclusão. O que isso que esse cara está dizendo, que retrata aquela peça, é importante para o meu desenvolvimento como profissional, como ser humano, como cidadão. Muito obrigado a vocês. Eu só queria dar um recado final, é muito curtinho. É que a cultura nesse país ainda não é valorizada como deveria ser. Vocês sabem muito bem disso, todos nós sabemos. E a cultura é fundamental para todas as profissões, seja o médico, seja o engenheiro, seja o economista, seja o administrador. Porque, inclusive, em administração, é muito importante que as pessoas que vão trabalhar em empresas tenham a cultura, porque com a cultura ela abre as cabeças e abre a imaginação. Ele pode discernir melhor no momento em que tiver problemas naquele administração para resolver. Então, eu só queria falar, depois da brilhante exposição dele, em defesa da cultura, e agradecer mais uma vez ao Conselho por nos proporcionar levar cultura a todos vocês. Muito obrigado. Antes de encerrarmos, não poderíamos deixar de abrir a possibilidade a quem quer que seja que faça perguntas, se não quiser, ou a nós pessoalmente após o encerramento. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou compartilhar alguma reflexão aqui para todos nós. Então, muito obrigado. Fica encerrada a sessão. É um prazer estar aqui e agradecer a coordenação das faculdades que estiveram presentes, especialmente a Faculdade Cândido Mendes e a Faculdade Estácio Sá.